E aí, nós estamos mais uma vez reunidos para conversar sobre missões. Quero agradecer você por estar aí, já se conectando. É muito bom. Estou aqui olhando as respostas da enquete que a gente fez essa semana sobre missões. Oi, Adriano. Oi, Eli. Tudo bem? Estamos aqui lutando contra as conexões, hein? Eu coloquei o aviso que já a gente se conectava e paf! Se a gente dependesse só da internet, Jesus da glória. Isso que eu peguei um pacote maior, né? Eu tô aqui olhando as respostas da enquete que eu fiz essa semana. Quem foi que respondeu? Vamos lá. Foi a Mica. A Mica colocou quando eu perguntei, né? Já pensou em missões hoje? Eu perguntei isso na quarta-feira e fui recebendo respostas até ontem. E eu vou compartilhar as respostas com você, a gente vai pensar junto, né? A gente fez todo o nosso mês de maio. Tô aqui olhando. Todo o nosso mês de maio para falar primeiro sobre missões, né? Para investigar, para pesquisar, para a gente começar a compartilhar a minha experiência. Eu contei para vocês que eu fiquei 9 anos sendo treinada por Deus, desde a minha conversão até assumir meu chamado, né? Até eu entender que realmente era isso que Deus queria na minha vida, para isso que Ele tinha me chamado. E quando Ele me enviou a primeira missão, deixa eu ver, eu me converti no ano 2000 e eu saí na primeira missão ano 2008, então foram 8 anos, tá? Mas eu fiquei em treinamento 7 anos, foi muito bom pra mim, servindo na igreja, basicamente, né? Escutando as pregações, tentando colocar em prática na minha vida, e dali eu comecei a servir na igreja. E eu comecei a fazer tipo um roteiro, o Senhor foi me levando de um departamento para outro. No serviço ele foi me treinando. E dali, hoje eu já tenho 10 anos de experiência nesse chamado missionário, no campo, na igreja, desde o departamento de missões, né? Compartilhar um pouquinho, eu já comecei limpando os banheiros. Depois eu continuei com o departamento de crianças, o KID. Oi, banda, tudo bem? Saudade, banda. Depois eu continuei com o departamento de adolescentes, como fui passando, né? Como foi passando por cada departamento. Depois eu fiquei no departamento de jovens, estive no departamento de louvor, na secretaria da igreja. Eu estive na tesouraria também um tempo bem curto, foi só para reemplaçar a tesoureira. Depois eu fiquei com os obreiros. E depois eu vim na missão, né? Eu vim direto para a missão. Estive no evangelismo, estive muito tempo. Em cada um dos departamentos eu sempre fiz evangelismo, né? Então, quando eu cheguei no departamento de missões, propriamente dito, já foi a nível nacional, né? Quando passei por todos esses departamentos, já fui enviada para a primeira missão aqui na Argentina em 2008, dezembro de 2008 já estava viajando para cá. Eu fiz programa de rádio, né? Fui passando por aonde estava precisando gente para servir, eu fui trabalhando, né? Obrigada, mano. Oh, meu Deus. Adriano, realmente fazer a obra é uma aventura. Você tem que tentar olhar a obra dessa posição, né? O que Deus vai fazer com você? Que seja uma aventura, que você realmente queira conhecer Deus enquanto você serve. Porque Deus e a obra
né? Está entrelaçado, a obra é dele. Então, enquanto você se envolve com a obra dele, ele vai trabalhando, vai fazendo a obra dele em você, e você vai cada vez se juntando, se fusionando mais, se entrelaçando com o Espírito de Deus. Isso vai fazendo fluir, né, a presença de Deus. Então, quando eu comecei a trabalhar com o departamento de relações públicas, quando eu comecei a fazer programa de rádio lá no Rio de Janeiro, foi no 7º ano já de serviço, e o impressionante foi que através desse programa de rádio surgiu a proposta de fazer programa de rádio em espanhol, e desse rádio em espanhol surgiu a iniciativa da missão na Argentina, né? Das nossas pregações começaram os primeiros dizimistas a querer investir na obra lá no Rio, e dali Deus foi fazendo fluir até em dezembro, que a gente já organizou já a primeira missão, e eu vim para cá. Quando Deus me mandou voltar para o Brasil, o departamento de missões internacional estava em Brasília, então eu tive que voltar para lá, já não fui mais para o Rio. E eu me lembro que os nossos pastores presidentes estavam lá, né, em Brasília, e dali eu assumi o departamento de missões nacional, né? Comecei a planejar, comecei a reunir a equipe, comecei a trabalhar dentro da igreja, antes de voltar a sair para fazer missões, né? Me lembro que quando Deus me mandou voltar da Argentina para o Brasil, eu falei, poxa Deus, mas o povo aqui ainda tá cru, não tem ninguém para assumir a missão e tal. Eu fiquei angustiada porque eu sentia que estava deixando os bebês sós, né, abandonados. E eu me lembro que ele falou, ele usou um profeta para dizer para mim que antes de eu ficar um bom tempo na Argentina, eu estaria rodando o Brasil, né? E ali ele começou a falar das missões ao redor do Brasil. E ali o Senhor me levou, né? De Brasília para Fortaleza, eu passei pelo Rio também. Faltou só a região norte, né? Tá me devendo Manaus, tem que chegar lá. Paz Auxiliadora, seja bem-vinda, Agustina, daqui da Argentina, viu? Tá em português, Agustina. Espero você possa entender alguma coisa. A nossa live em espanhol é aos domingos. Então, quando voltei para o Brasil, aí assumi o departamento de missões nacionais, terminei em Fortaleza na sede nacional, acabei ficando lá, e dali comecei a desenvolver o departamento regional, né, de missões. E eu me lembro que surgiram a experiência com planejamentos, com execução da obra, com missões urbanas, a ideia de começar a fazer interagir o ministério de todas as regiões, começar a tentar entrelaçar, né? E alguns projetos ficaram engavetados, né? A gente não conseguiu executar tudo, mas o mais importante é que a gente tentou, trabalhou muito, juntou, levantou, foi descobrindo. Eu me lembro que antes de voltar para cá, para a Argentina, em 2016, o pastor Rômulo, nosso supervisor do Nordeste, ele me deu o desafio de montar uma equipe, já era tempo de voltar a trabalhar em missões. A gente ficou com o departamento fechado a nível nacional e regional em algumas regiões, por um baque que a gente sofreu na área administrativa, né? Então a gente não pode continuar executando missões fora. E isso tem a ver com o que a gente falou, com questão de planejamento, que a gente vai pela fé, mas a gente tem que considerar a parte financeira, né? A gente precisa de ter pelo menos uma base, né? Então, nessa questão do planejamento, é muito importante a gente também planejar a área financeira e começar a criar caixas, começar a criar maneiras de levantar recursos, né? E eu me lembro que naquele momento, acho que foi 2012, se não me engano, 2013, eu assumi o Departamento Nacional, foi em 2010.
Não, até 2010 eu fiquei aqui. Em dezembro de 2010 eu voltei para o Brasil e foi em 2011 que eu assumi o Departamento Nacional. Aí eu fiquei até 2013. Na convenção foi retirado os departamentos nacionais, tanto da GB como o CEAME, né, que é de missões. E aí o conselho diretor entendeu que era tempo de reavaliar e recomeçar nesses. Vou voltar a planejar a questão nacional. Então, me lembro que a gente começou a planejar com respeito à execução regional, né? Mas teve regiões que continuaram fazendo o trabalho localmente, né? Quando não funcionava o departamento regional, e se continuou fazendo missões urbanas. E ali nesse trajeto que eu quis compartilhar para você, oi Emanuel, ui, lá em Roraima, Jesus da Glória, bem longe daqui. Eu tô na média da distância da Argentina. Tem o norte, o centro e o sul. Eu estou bem no centro, na área de Buenos Aires. Falando sobre missões, Emanuel, eu me lembro que depois que a gente começou a trabalhar localmente, voltamos aos planejamentos dentro da cidade, dentro do bairro que a gente estava, e a gente começou a pesquisar, né? Eu desafiei a nossa equipe a pesquisar e a procurar esses missionários que estavam... sabe aquela passagem na Bíblia que diz grande a seara e poucos os trabalhadores, né? Rogai ao Senhor da seara, né, que traga, levante novos obreiros. Então nós fizemos isso, nós começamos a trabalhar, buscar, né, dentro das nossas, no Nordeste, na área de Fortaleza, nós temos ao redor de, naquela época nós tínhamos umas 20 igrejas, hoje temos 23, e começamos a pesquisar, né, na primeira reunião de pastores da região, nós aproveitamos para lançar o projeto de missões e pedimos para eles nos indicar de cada igreja local alguém que estivesse com esse coração missionário, mesmo que talvez não seja consagrado, não tenha sido consagrado, para começar a conversar. A ideia inicial, quando a gente reabriu o departamento regional, foi começar a conversar, a gente se encontrar e a gente começar a conversar sobre missões, conversar sobre projetos, começar a pensar em missões, né? E esse é o nosso desafio hoje para o mês de junho. Para aqueles que não participaram do mês de maio, a gente teve um esquema de primeiro contar o meu testemunho, falar quem sou, como foi que eu trabalhei em missões, como foi que eu assumi o meu chamado. Depois a gente falou sobre planejamento, sobre execução daquele planejamento, né? Como montar um projeto. A gente falou depois sobre o campo missionário e sobre o chamado em si mesmo, né? Aquela coisa de como é que eu sei que Deus me chamou para missões. Tem uma coisa que é básico, o teu coração arde quando você escuta falar de missões, quando você vê um cartaz que está falando sobre missões, quando você fica sabendo que tem o culto de missões, meu Deus, eu ficava já com o sangue fervendo, né? Então, hoje, nesse mês de junho que já começou, o nosso desafio é começar a pensar sobre missões. Por isso que eu fiz a primeira enquete no meio da semana. A partir da quarta-feira já comecei a perguntar se você estava pensando em missões hoje. Hoje você pensou em missões? Essa foi a minha pergunta. E compartilha comigo o que você pensa quando você pensa em missões. Essa foi a pergunta. E eu tenho aqui a resposta da Mica, a Micátila, que é a seguinte. Ela disse: salvar vidas que precisam conhecer das maravilhas de Deus, né? Essa foi uma das respostas da Micátila. Depois nós, deixa eu ver, amor foi a Carla. Ela falou para mim que era
Perdão, foi a Carla que falou sobre salvar vidas. Depois, a Dialete, ela falou assim, é atender o ID do Senhor, podendo ir além das fronteiras. Nos agrestes ou onde você estiver, né? Isso quer dizer, tanto você se disponibilizar para ir além da sua nação, ou você se despertar para começar a executar uma missão, atender o ID do Senhor mesmo no lugar onde você estiver, né? Pode ser começar na região que você está e começar a pensar no ir para as nações, né? Aquele ID do Senhor, vai por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, né? Vamos ver outras respostas. Peraí. Aguarda aí. Se você quiser dizer o que é que você pensa... J. Mora, ô missionária, gostaria de conhecer a Argentina. Então, vai começar a projetar, meu filho. Começa a projetar. Marcos Marinho, paz do Senhor, querido pastor, amigo. A gente se conheceu quando estava no departamento de jovens, lá na Chama do Avivamento, no Rio de Janeiro. Tem que voltar para o Rio. Já tem profecia que eu ia voltar para o Rio. Só não sei quando. Deus que sabe. Então, voltando à nossa enquete sobre missões. A Jaque aqui falou... quer assumir o ID e começar a planejar. Amém. Temos também... Deixa eu ver. Quem mais foi que respondeu? A Lu foi a que respondeu, amor. Não foi, Lu? A Lu foi que respondeu, amor. Foi bem abrangente. Porque justamente, né? Missão... o fato de você atender o ID do Senhor parte da premissa que ele mandou ao seu filho, a seu único filho, a seu unigênito, para morrer por nós, né? Então, e quem não estiver disposto a morrer pelo Evangelho tem que reavaliar a sua vida com Cristo, viu? Eu penso muito nisso. Realmente, para nós, morrer é lucro. E Deus deixa tão claro, acho que até para tirar esse nosso medo natural, né? Que aquele que estiver disposto a perder a sua vida, esse é quem vai salvar a sua vida, né? E aquele que não estiver disposto, que seja só guardar a sua vida, é que muito provavelmente vai perdê-la, né? Então, é a forma que Deus teve de nos deixar claro como é que é a coisa, né? Como é que é esse mistério de missões, de assumir o ID do Senhor? Eu estou vendo nas perguntas, o pessoal que respondeu, porque eu tive várias respostas. Deve ser muito bom. Teve até a Vives lá dos Estados Unidos que olha, ela está afastada, passou, veio o primo dela, empurrou ela para ir para um congresso de jovens de avivamento aqui na Argentina, em outro estado, né, mas eles passaram por sair para ficar comigo um pouquinho. E simplesmente ela, naquele congresso, assim, não sacudiu ela para voltar a se firmar. Ela voltou, eles voltaram depois do congresso para cá, a gente ficou um dia juntos, passeando, orando juntos. Deus me usou para ela de uma forma que eu fiquei tremendo na base. Deus me sacudiu ela, sacudiu esse apartamento aqui. E eu me lembro que ela só me dá notícias. Voltou para Brasília, começou a congregar, achou o amor da vida dela lá na igreja e simplesmente agora está num seminário lá nos Estados Unidos com ele, com o marido dele, os dois internados, 3 anos de seminário lá nos Estados Unidos. E eu creio que esse já faz parte do ID dela. Eu creio que Deus vai fazer muita coisa lá. Eu vou avisar sim, pastor Marcos. Com certeza que eu quero rever meus amigos quando eu voltar para o Rio. O Rio foi parte do meu ID, né? Ali que eu assumi o meu chamado, ali que Deus me formou para assumir o Ministério de Missões.
Foi muito difícil, eu sempre digo isso, foi muito difícil sair primeiro da Sara. Quando eu cheguei na chama do avivamento, foi por causa da doença da minha irmã, que ela não podia viajar, a gente pegava o ônibus para ir na Sara. Antes de eu mudar com ela, eu estava mais perto da Sara na nossa terra. E eu me batizei na nossa terra. De 3 anos, a minha irmã adoeceu, comecei a cuidar do sobrinho Tobias, que hoje está comigo, meu soldado guerreiro, que manda no coração ali. Eu amo quando ele manda coração. Ele tá ligado aí. E depois a gente começou a congregar junto, o Tobias, a minha irmã e eu, na chama do avivamento. O Senhor usou tremendamente o pastor Francisco de Assis. Eu já falei para vocês que todos os meus pastores se chamaram Franciscos, né? Depois o Tobias também recebeu isso de sobrenome, o Francisco. Tem um mistério no Francisco. Aí eu só sei que quando o Senhor mandou sair da chama porque ele ia me levar para outro lugar, também foi um sofrimento, porque eu sou muito terra, entendeu, gente? Para assumir isso aí fique guardado no teu coração. Para assumir missões, para mim foi foi difícil mesmo, porque quando eu fui trabalhar na Espanha, não foi pensando em ficar na Espanha. Eu fui para assumir essa oportunidade que eu falei assim, é agora ou nunca. Sabe aquela frase que você lança, sabe que se não fizer naquela época, você não vai fazer depois? E fiquei 1 ano lá e quando eu voltei, o Senhor soprou e me deixou no Brasil, né? O meu avô me deixou lá e eu fiquei tão doida de ver tanta igreja que eu pedi para Deus me levar para uma igreja. E dali eu comecei a congregar e já não saí mais do Brasil. Jamais eu ia imaginar o que eu ia fazer. Então eu quero que você pense comigo, né? Aí o Adriano Farias respondendo. Estou gostando de ver, quero ver respostas. Perder sua vida sendo a carne e viver pelo Espírito e ter um rio de água viva e ser bem-aventurado em tudo que lhe vier. Peraí, cadê a resposta completa? Isso, que lhe vier às mãos. Eita, glória, essa foi profunda. Essa foi além de tudo, foi específica, porque realmente, Adriano, você foi craque hoje. Realmente, se trata de perder, né? Mas é um perder, gente, é um perder que só dá lucro. Sabe aquela resposta que o Senhor deu quando ele falava quem perder a sua vida é quem vai ganhar? Gente, o que a gente ganha quando a gente abre mão dos nossos sonhos, da nossa casa, da nossa, inclusive da nossa família, dos nossos projetos, do que a gente estabeleceu, ou traçou, ou planejou para a nossa vida, quando a gente se depara com o chamado de Deus e começa a avaliar o que Deus está fazendo e começa a pensar no que Deus quer e começa a atrair isso para a nossa vida, gente, tenha certeza, você só tem a ganhar. Primeiro, as coisas do mundo você já sabe como são. Você já sabe que o mundo não vai te agregar em nada. Sim? Pelo menos não para o eterno. Você pode pegar ferramentas do mundo com respeito à profissão que você estudou, que você quer estudar, para você direcionar para a obra. Por exemplo, tem coisas que eu investi no mundo que no ministério missionário não rendeu muito tempo. Tem coisas, por exemplo, a minha profissão, Deus disse literalmente para mim que deixasse tudo, literalmente, profissão, casa, família, e eu seguisse, né? E eu me lembro muito daquele jovem rico, daquela passagem, porque no momento que Deus me chamou, eu estava Peraí, deixa eu contar. Eu já tinha 5 anos que eu já tinha montado a minha empresa, eu já tinha recebido o alvará para estender, vamos dizer, para estender a tenda, né? E eu ia fazer... vocês não sabem o que eu lucrei nesses 5 anos só na praia, porque eu tinha minha tenda de massagem na praia. Eu sou massoterapeuta, para quem não sabe, e professora de
de ginástica, né? Eu fui um instrutorado em fitness e em natação. E dali eu comecei a me especializar na área de terapias holísticas, e depois entrei na área de reabilitação, né? Esse, o técnico lá no Rio, a última formação que eu fiz foi lá no Rio, o técnico em reabilitação com especialidade em fisioterapia e massagem, né? Fisioterapia em espanhol. Então eu só sei que tem coisas que eu não utilizei mais, e Deus mandou deixar tudo. Quando ele me chamou, eu ia abrir uma clínica ali no Rio, na área onde eu tinha a minha tenda de massagem na praia de Ipanema, para quem sabe, o meu povo lá da Chama lembra, né? Que eu tava. Já era conhecida como a garota de Ipanema, né? E eu me lembro que eu tinha clientes de todo lugar do mundo. Tinha um casal de franceses que ele passava 6 meses no Rio e 6 meses na França. Tinha um casal de holandeses também, que eles vinham todo verão. O verão deles, que era o nosso inverno, eles vinham pro Rio. O nosso inverno, eu tô falando que eu sou a gentileira. Eles iam pro Rio. Eu tinha um casal não, um empresário que ele era dos Estados Unidos, ele morava em Miami, mas ele era programador, então ele fazia um roteiro, de Miami ia para Inglaterra, de Inglaterra ele passava por Portugal, França, Espanha, e da Espanha ele vinha para Buenos Aires, e de Buenos Aires passava pelo Rio, do Rio passava por Centro-América, não me lembro qual país de Centro-América, ele tinha me dito, a gente se via todo ano, quando ele passava pelo Rio, ele me procurava para fazer, passava na praia, né, para fazer a massagem lá. E então eu ganhava muito bem, eu tinha clientes, eles faziam questão, Deus colocou graça em mim, através da obediência nos dízimos, porque eu já tinha trabalhado antes, tinha trabalhado muito bem, mas nunca eu conseguia prosperar. Eu comecei a congregar no Rio, e eu comecei a ser fiel nos dízimos, a minha vida financeira mudou. Então, quando Deus me chamou, eu estava comprando a minha casa, estendendo a minha empresa, eu já tinha uma escola de massagem, estava estendendo, eu queria formalizar isso num espaço físico fora da praia, eu queria fazer realmente ter um local, porque, por exemplo, quando chovia a gente não podia continuar, né? Eu dava aula em casa e colocava o pessoal para trabalhar na praia, e depois eles continuavam por eles mesmos, né? Mas foi uma experiência tremenda, porque quando Deus me chamou, eu estava no meu melhor momento financeiro, gente, no meu melhor momento. As minhas economias, olha o desafio que Deus fez para mim, foi: deixa as tuas economias na minha casa, na casa do meu tesouro. Ele não me pediu 10%. O 10% era a minha obrigação. Ele me pediu uma oferta com um incenso agradável e me desafiou a deixar tudo mesmo. Eu louvo a Deus porque ele não me deixou pensar 2 vezes, sempre falo isso, mas eu estava no meu melhor momento, entendeu? Eu poderia ter planejado melhor a execução de missões? Poderia, com uma situação financeira. Olha o que ele fez. Ele me mandou deixar tudo na igreja que eu estava, lá na Chama, e quando eu deixei tudo, a minha mãe liga que estava com emergência na cirurgia, porque apareceu tumor na cabeça dela, eu não tinha nem mais para viajar, e ele soprou o vento, de uma forma eu pedi oração para os meus pastores lá na Chama, e eu me lembro que o pastor, ele disse para mim que Deus tinha mostrado que minha mãe não ia entrar na sala de cirurgia. De fato, ela não entrou, ela foi operada muito depois, no 2012, que o Senhor deu a cura total desse tumor, né? E eu me lembro que quando eu viajei para a Argentina, eu não tinha um tostão, né? Eu só sei que Deus ajeitou tudo para eu poder ter dinheiro para viajar e para ficar aqui na Argentina. Mas a partir dali, o Senhor até do ministério ele me tirou, né? Quando eu fiquei, esse tempo aqui, fiquei um bom tempo com a minha mãe. Quando eu retornei, tentei trabalhar
comecei a perceber que Deus não ia me deixar mais ficar no mesmo ministério. Então eu fui conversar com meu pastor e pedi a bênção. Eu me lembro que fiquei 7 meses orando primeiro antes de eu entender o que Deus queria. Quando eu comecei a perceber o que Deus queria fazer comigo, eu fiquei 7 meses em oração. E quando ele bradou, ele respondeu, eu fui lá pedir a bênção pro pastor. Quando eu voltei pro Rio, né? E aí o Senhor me levou para Vale. Na Vale, quando eu falei para vocês essa experiência de ver o cartaz em espanhol, eu recebi a confirmação da parte de Deus que era com esse ministério que eu viria em missão para a Argentina, né? Porque eu orava muito para minha família. Nós não tínhamos igreja, até hoje não temos, né? Hoje a Vale está fazendo uma missão aqui na área onde a minha mãe mora, né? A minha mãe se converteu quando nós voltamos aqui para fazer a missão, a minha irmã, os meus sobrinhos. Então, que bom que é obedecer, né? A nossa premissa principal é a questão da obediência. Eu sempre bato nessa mesma tecla. Não é sair da tua igreja por sair. Não é fazer o que você quiser. Porque às vezes a gente assume o chamado, mas quer continuar fazendo do nosso jeito. Gente, eu pergunto para Deus todo dia o que é para fazer. Eu me lembro que eu fiquei tão dependente dele. Quando ele fez esse desafio de largar tudo, ele foi me mostrando o porquê. Porque ele queria que eu aprendesse a depender dele, né? Eu era tão independente, eu comecei a trabalhar tão cedo, que eu entendi com o tratamento de Deus o quão difícil era para mim depender totalmente de alguém, mesmo que fosse de Deus. Oi, Corrinha! Paz do Senhor, vai chegando, gente. E eu me lembro que realmente o mais difícil do tratamento de Deus para mim foi aprender a depender dele, deixar tudo na mão dele. Só que depois fui no outro extremo, né? Então, depois de uns 7 anos, um dia eu estava atravessando uma situação bem tensa e eu não sabia o que fazer. Eu comecei a orar, comecei a fazer jejum, comecei a buscar, como eu já tinha acostumado a fazer. E eu fiquei no propósito desse jejum, esperando Deus responder. Falei, Deus, não vou parar de jejuar até o Senhor me respondeu. Sabe qual foi a resposta? Claro que Deus respondeu, né? Mas sabe qual foi a resposta? Filha, você já sabe o que fazer. Aí eu falei, como assim? Você já sabe, você já conhece a minha palavra. A resposta está na minha palavra. Pensa na minha palavra. Por isso que hoje te chamo para você pensar em missões. Porque se a gente não tiver, primeiro que a gente recebeu da parte de Deus a capacidade de pensar. O pensamento nos leva a criar. É uma das características que Deus nos deu na imagem e semelhança dele. Da gente poder pensar, projetar, começar a quebrar, né, a cabeça, e começar a projetar para poder criar. Né? Essa capacidade o Senhor só deu ao homem. De poder ser criador criativo. Né? Essa é a nossa semelhança. Deus é criador, nós somos criativos. Né? Mas Ele nos deu essa capacidade. Então nós precisamos pensar. E eu me lembro quando Ele falou isso. Eu falei, caraca, tudo que eu tinha pedido a Ele nesses anos todos. Poder pensar como Ele pensa. Eu sempre pedia nas minhas orações, Senhor, mexe no meu intelecto. Me dá uma mente igual a tua, um pensamento igual ao teu. Me ensina a pensar as coisas do céu. Como pensa as coisas do reino. Sabe como aquela passagem que diz, Romanos 12, versículo 1. Tem eu perdi a capacidade que eu tinha de tirar de letra todos os versículos. Essa palavra vem como uma avalanche na minha mente. Aí, Romanos 12, 25, apresentar o vosso corpo como sacrifício vivo para que possas experimentar a verdadeira transformação da vossa mente. A verdadeira transformação não vem do mundo, não vem do teu estudo, não vem da tua instrução, não vem do teu treinamento próprio. Sabe, eu lembro que eu recebi do meu avô um livro que dizia, aprende a pensar, desenvolva a sua capacidade mental, não sei o que, não sei o que.
E eu me lembro que são exercícios para você treinar a mente e tal. Mas nunca nada desse mundo me deu o que Deus me deu, que é essa expansão da mente, sabe? Entender as coisas do reino. É, o reino do céu é inabalável, Adriano. Então diz assim, quando ele me disse assim, que a palavra já estava na minha cabeça, que eu já podia pensar segundo o coração de Deus, porque a sua palavra já estava aqui dentro, eu fiquei chocada com aquilo, com a notícia. A mulher não tinha percebido, né? Porque realmente ele me levou a esse versículo: apresentai o vosso corpo como um sacrifício vivo, né? Olha, literalmente eu vou falar coisas radicais aqui, e eu gostaria que você possa abraçá-las como dicas, né? Que você comece a pensar realmente como Deus quer que a gente pense. Primeiro, o primeiro desafio que ele me fez foi na Sara Nossa Terra, com respeito à minha santidade. Eu casei na Sara com um rapaz que estava congregando comigo. Foi quem me levou na igreja, aliás. A gente ficou 3 anos comendo das mesmas palavras, participando dos mesmos retiros espirituais, enfim. E no terceiro ano ele deu um clique na cabeça dele, deu uma crise no meio das provas. Eu entendo que realmente ficou num estresse além do que ele podia administrar, e entrou em crise, pegou a mochila e foi-se embora, né? Para pensar. E quando ele pensou, ele entendeu que ele estava se estressando demais, ele precisava relaxar, então relaxou também com o casamento. E ali ele voltou a morar com a mãe, e ele simplesmente, o que eu ia dizer, pelo amor de Deus? Bom, ali eu quebrei a minha cabeça, né? Quebrei o coração, e eu fiquei uns meses só, mas aí depois eu comecei a aceitar convites, né? E então eu saí com um rapaz, depois saí com outro. Esse rapaz primeiro que eu saí era muito sem noção. E eu me lembro que eu acho que eu saí 2, 3 vezes com ele, e eu não quis mais saber, porque a cabeça dele tá totalmente, sabe, totalmente de libertinagem. Aí eu fiquei só mais um tempo, e eu comecei a conhecer um outro rapaz. Os dois não eram da igreja, então não tinha. Eu já percebi que eu não podia me misturar com alguém do mundo, que já não tava mais com a minha cabeça do mundo. Que isso foi nos meus primeiros anos de conversão, hein? Acho que era 3º, 4º ano. E eu me lembro que eu voltei para Sara um dia. Eu ia todos os domingos oficiais, era quarta, quinta e domingo, né? Não, perdão, segunda, quarta e domingo. E no culto de domingo, eu tinha pensado a semana inteira com respeito à questão emocional, e eu comecei a perguntar para Deus o que ia ser da minha vida, né? E eu me lembro que aquele culto todinho falou sobre santidade na área sexual. Ele falou para a igreja, ele não estava falando para pessoas do mundo que não conhecem o Senhor, e ele falava: cara, você já conhece a palavra. Aí essas palavras do pastor Francisco, bispo Francisco da Nossa Terra. Cara, você já conhece a palavra, você já sabe o que Deus pensa sobre isso, quais são as regras do céu com respeito a isso, o que você está perdendo tendo relações sexuais com ímpios. Eu fiquei assim, falei... Eu fiquei chocada, falei: cara, tá falando de mim. Sabe quando você sabe que tá falando de você? Às vezes, se eu fosse falando com o pastor Francisco, ele tá me dedurando publicamente. Aí eu só sei que caiu a ficha, eu reagi. Eu falei: poxa, eu me casei em santidade, fiz tudo direitinho, me batizei, sabe, todo o processo. E aí eu chutei o balde dessa forma só porque eu separei. Aí eu reavaliei tudo, e eu falei: não, cara, não, eu vou ficar na minha, eu vou esperar em Deus, vamos fazer direito de novo. Aí a primeira fase minha foi a da santidade na área sexual. Continuei congregando, e o vento soprou e o Senhor me levou
para a chama do avivamento. Na chama foi que eu comecei a servir. Olha, na Sara eu não tinha servido ainda. Eu participava de todos os cultos. Fiquei 3 anos congregando na Sara. Todos os cultos. Olha como foi o processo, né? Comecei a participar dos retiros espirituais. Comecei a me envolver com o funcionamento da igreja, com a vida da igreja, né? Mas eu não servia. Era uma igreja grande e eu tinha anotado, porque às vezes convocavam as pessoas, quem queria ajudar. Então, em alguns eventos eu ajudava na organização somente. Foi o máximo que eu fiz na Sara. Mas eu participava de tudo, né? Aí eu me lembro que o Senhor sopra o vento, me leva para a chama do avivamento. E eu começo a congregar, começo a receber. Eu passei por um processo de cura tremendo. Eu cheguei toda ferida ainda nessa área. Vamos de novo, né? Primeiro eu me santifiquei na Sara. Quando eu cheguei na chama, eu fui curada. Eu passei pelo processo de cura. Eu me lembro que todo culto eu chegava e rompia em choro. O Espírito Santo me sarou na intimidade e na exposição do culto. Eu chorava desde que começava a oração até que o pastor dizia o amém. E eu me lembro que o maior romper do meu choro, aquele choro de desconsolado, era no meio do louvor. Eu chorava o louvor inteirinho. Queria louvar, mas não conseguia, porque chorava o tempo todo. Aí eu fiquei meses assim, acho que o meu primeiro ano foi nesse esquema de choro. Quando o Senhor me chamou, um dia eu parei de chorar, né? Aí eu passei por um processo de libertação. Olha como foi a cura primeiro, depois a libertação, né? Comecei a batalhar com coisas até das gerações, né? E eu me lembro que aí o Senhor começou a me dar promessas até com a minha família, né? Falando de coisas que algumas se cumpriram e algumas não ainda. Mas eu me lembro que ali eu conheci o Ministério de Profecia e de Libertação, né? Depois eu fui treinada e tive as minhas primeiras experiências como instrumento de Deus para libertar a vida das pessoas. Mas na chama do avivamento eu comecei a servir, comecei a limpar os banheiros e depois fiquei cuidando das crianças. E quando o Senhor me trouxe para Vale de Bênção, aí eu comecei a executar outro tipo de serviço, de ir além da igreja, começar a evangelizar, começar a cuidar, né, a visitar, fazer visitas nos lares. Comecei já a desenvolver o ministério. Quando eu já vim para a missão, eu já tinha todo esse pacote, né, de instrução, tanto na teoria quanto na prática. Voltando para a chama, na chama eu comecei a fazer o seminário. Terminei o seminário já estando na Vale de Bênção. Eu fiz o seminário na Assembleia de Deus, o primeiro seminário teológico eu fiz na Assembleia de Deus. Depois eu fiz numa faculdade internacional que eu não terminei, era o seminário, o médio em teologia, o bacharel em teologia, porque o Senhor me mandou para outro lugar, me mandou foi ali que eu comecei a fazer missões. Eu me lembro que eu vim com a apostila de administração eclesiástica e como ainda não tinha feito algumas coisas sobre administração, eu estudava a apostila e eu colocava em prática aqui na missão na Argentina. Foi genial. Quando eu voltei para o Brasil, aí eu retomei o seminário em outra denominação que a nossa igreja de Brasília estava fazendo com os pastores Federico e Viviane, né? Aí comecei a estudar de novo o seminário e acabei terminando no nosso seminário na Vale de Bênção, no nosso ITEVAV. Eu fiz mais uma vez o seminário e agora eu estou fazendo o Instituto Canção aqui em Buenos Aires, tentando fortalecer a área do louvor. Deus quis assim, eu estou obedecendo. Mas sabe que legal aquilo que o Adriano estava falando? A questão de você realmente estar disposto a tudo. Quando você começa a obedecer, quando você começa a assumir o teu chamado, pode não ser de missões. De repente você está ouvindo aí, pode não ser de missões. Não sei qual é o teu chamado, Adriano. Compartilha aí para mim. Maria Renê, eita glória, tá vindo, somando o pessoal da Bolívia, meu Deus. Mas a Maria tá em São Paulo agora. Saudade dessa menina. Falando em canção, a minha colega de canção ficou um pouquinho aqui na Vale com a gente e depois partiu
de novo para o Brasil. Lindiane Jerônimo, eita glória, vai chegando o povo. Então, voltando a falar o que a gente estava falando, nós precisamos começar a pensar. Por que esse desafio de começar a pensar? Por quê? Porque tem coisas que a gente realmente tem que parar para pensar. E nesse período de pandemia, acho que o nosso momento para a gente ativar tudo, começar a ativar. Olha, literalmente o que aconteceu comigo, eu tive que parar. Quando eu parei para ficar isolada, o primeiro mês principalmente, de cara eu fui jejuar, porque eu falei, cara, fiquei perdida. E agora o que eu faço, Deus? E aí eu comecei a jejuar, e aí o Senhor foi respondendo, foi orientando, foi dando o direcionamento que tinha que fazer com a missão aqui nessa situação. É boticha. Não, Adriano, eu perdi um pouco a fala das coisas. Que tu vai ter que explicar o que é boticha, irmão, pelo amor de Deus. Então eu sei que Sabrina Carmo, seja bem-vinda, amor. Deus abençoe. Obrigado por participar. Nós estamos pensando missões. Então hoje o desafio é que você fale um pouco comigo. Me diz para poder a gente pensar juntos. Eu contei como foi meu processo, como foi que Deus me preparou para missões, para eu entender que o meu chamado era na área de missões. E eu comecei então a pesquisar. A primeira coisa que eu fiz foi começar a pesquisar. Quando eu assumi o departamento nacional, eu falei, caraca, agora a responsabilidade é bem maior. Eu preciso aprender mais. Então comecei a pesquisar como é que trabalhava na área de missões outros ministérios. Olha, eu pesquisei tanto dentro do nosso rubro pentecostal, como até em outras denominações. Algumas que chocam um pouco a nossa religiosidade. Você sabe que eu pesquisei, eu tenho uma ovelha que quando eu voltei para o Brasil, ela se achou meio perdida e tinha uma vizinha dos mormons, né? É que se pronuncia. E aqui tá respondendo o Adriano. Encher os vasos até que transbordem de azeite. Eita glória! Então é puro Pentecoste, né, irmão? Aleluia! Eu recebo. Pode mandar abraço. Então, eu me lembro que essa irmã tem uma vizinha até hoje, mormon, nessa religião. E eu me lembro que ela começou a ser cuidada por esta vizinha. Nos momentos, ela tem tinha, né? Hoje já tá bem melhor. Os adolescentes não são mais adolescentes. Mais 3 adolescentes que deixavam os cabelos dela. Eu já com um só já fiquei. Ela tinha 3. E adolescente é um negócio tenso, viu? Mas é treinamento também. Eu já fiquei mais forte também. E eu me lembro que ela acabou congregando na igreja deles. E uma dessas filhas, a mais rebelde de todas, acabou congregando com eles. E ela teve um desafio na igreja dos mormons de fazer uma experiência missionária, né? Então ela, antes de ir, ela foi treinada durante um tempo. Depois foi enviada para o Brasil. Eu me lembro que na época eu estava em Fortaleza e ela foi enviada para o sul do Brasil. E ela ficou rodeando, teve experiência de como evangelizar o povo de língua estrangeira, como estudar o local, né? Aqueles pré-requisitos que a gente precisa entender, que quando a gente vai para outra cultura, tem que pelo menos ter noção. Tem que ter noção de como vive aquele povo, porque senão você vai passar vergonha, vai começar passando vergonha, né? Tem palavras que você tem que saber, que você tem que conhecer, que de repente na tua língua é normal e lá é um palavrão, gente. Então essas coisas assim, eu já passei por isso, oh Jesus da glória. Então, essa menina teve uma experiência, e o que eu fiquei de passada da organização que os mormons têm na área de missões é de cair o queijo, gente. Eles são muito bem organizados. Eles se investem em missões como ninguém. É impressionante como eles têm um sistema, inclusive dentro das congregações, de convocar irmãos da congregação a disponibilizar as casas deles para receber missionários.
Então, acontece uma espécie de intercâmbio internacional, como a gente faz quando quer estudar nos Estados Unidos, sabe aqueles intercâmbios culturais? Eles fazem uma espécie de um negócio desse ali. Eu sonho com fazer isso na Vale. Dali eu passei por, obviamente, as missões deles são super organizadas, né? Eu pesquisei um pouquinho da missão na Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus faz uma espécie de uma coisa que aconteceu comigo. Deus te chamou e tu se manda, né? Como realmente na época que eu fui chamada, ainda nós estávamos nessa prévia que eu contei para vocês, dessa bagunça administrativa que aconteceu, nós fomos atacados através da justiça, tivemos as contas paralisadas e não tivemos como ter suporte mais para as missões internacionais durante um bom tempo, né? Nós perdemos o nosso missionário que estava na Índia, nós perdemos o contato com a nossa uma menina missionária que estava na Suíça, e a Argentina também teve que ser fechada, né? Até novo aviso, porque a gente não tinha como enviar recursos e demais. Então, no ano de 2016 foi que se reabriu regionalmente, e na última convenção nossa foi que se reabriu a nível nacional, né? Que foram nossos pastores lá de Benjamin Constante, a nossa pastora Cláudia, o nosso pastor Walker, quem assumiu. E agora não vai completar um ano em novembro que se reabriu o Departamento Nacional. Então, a gente passou por essas situações, né? Que pode acontecer com qualquer ministério. Mas aí eu fiquei pesquisando enquanto eu estava no Departamento Nacional e eu fui vendo como diferentes ministérios, eles realmente vão organizando, né? Eu queria ver a Maré, eu chamo ela de Maré porque é mais, a Argentina tem esse negócio de cortar os nomes, né? Maré, conta um pouco, na igreja que você está congregando ali em São Paulo, como é que vocês fazem missão lá? Conta aí, Adriano, como é que é na tua igreja? Conta aí, Sarinha. Conta alguma coisa, vamos trocar ideia, vamos compartilhar. Tobias, como é que é na tua igreja? Porque a ideia é que a gente possa... Nós estamos nos últimos 10 minutos, tá? Nós começamos e 15, vamos fechar e 15. Nós precisamos começar a pensar. Então, desafie-se você, desafie os teus amigos, desafie a tua igreja para começar a pensar, começar a mastigar, a desmontar e montar a ideia de missão. Nesse tempo, por exemplo, como é que se faria missão nesse tempo, gente? A gente isolado dentro das casas. Bom, esse tempo foi a minha oportunidade de despertar para as redes. Nunca eu tinha nem pensado eu poder gravar uma mensagem nas redes. Não tinha nem vontade, nem intenção, nem desejo. E foi um dos direcionamentos que Deus me deu em oração. Eu fiquei 15 dias clamando. Falei, Deus, tudo bem. O Senhor falou, me deu Ezequiel 3, quando dá a ordem de ficar dentro da sua casa. E a igreja? E a igreja onde que fica nessa palavra aí? Né? Aí eu falei, caramba, simplesmente Deus falou para ficar em casa. E eu fiquei boiando com essa palavra. Eu não esperava isso de Deus. Eu esperava que Deus dissesse, vai, nessa tua coragem que eu sou contigo, onde quer que tu vás. Sabe? Eu fiquei boiando e falei, não é possível. Vou ler para vocês. Não estou lembrando o versículo, acho que foi versículo 14. Peraí que está em espanhol. Começo a ler em espanhol e faço uma bagunça em portunhol. Ora por mim, gente, pelo amor de Deus. A reina, o Almeida, peguei a Almeida aqui.
Então, entra na tua casa e fica por um pouco, até que eu te dei a próxima ordem. Viu? Literalmente, entra em tua casa. Essa foi a palavra de Deus. Até que eu dei a próxima ordem. Eu falei, caraca, e agora? Então, nesse tempo, até que Deus não deu uma outra ordem, eu fiquei orando para ele me dizer o que fazer, porque eu não podia simplesmente não... Como é que eu ia me comunicar com a igreja? Eu estava sem internet. Eu consegui colocar o Wi-Fi em casa de novo 2 meses depois, porque a fila, depois do isolamento, das pessoas que pediram internet se multiplicou a níveis impensados. Então eu me comunicava com a igreja, com os membros da igreja, pelo WhatsApp, videochamada, para fazer o culto. Não podia fazer videochamada porque o WhatsApp não tinha a opção de fazer videochamada para o grupo, né? Então a gente gravava a correria, o sufoco que Tobias e eu passamos. A gente gravava a oração e mandava no grupo, gravava o louvor e mandava no grupo, gravava a pregação e mandava no grupo. Então o povo ficava esperando a gente mandar o áudio. Gente, foi terrível. Mas a gente aprendeu muito nesses anos nesses meses, pelo amor de Deus, nesses meses de confinamento. Deus realmente realmente passou muito tempo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Que a gente vai uvar cebotinha. Aleluia! Isso é bem pentecostal, viu? Tô vendo que a tua raiz é bem pentecostal, Adriano. Eita glória! Ah, muito bem, Adriano, já te achei. Então, eu nasci ali, cara. A gente podia ter se conhecido. Não sei se... Olha, quando eu penso no tempo que eu passei no Rio, eu me lembro que eu cheguei... A característica da Vale, onde você vai em outra região, a Vale não é como a Igreja Universal, que é aquela mesma placa e aquele mesmo sistema onde você for no mundo da Universal. A Vale tem uma característica que ela se reinventa, e o pastor Darson sempre falava isso, né? Que nós tínhamos que respeitar o local onde a gente colocava, e não podia ser quadrado, fechado, né? Como se no Rio é de um jeito, em Brasília tem que ser do mesmo jeito, em Manaus do outro jeito, do mesmo jeito, e em Fortaleza do mesmo jeito, na Argentina do mesmo jeito, e agora nos Estados Unidos do mesmo jeito. Porque o povo muda, gente. E o pastor tinha o chamado missionário na pele, respirava missões. Então ele conseguiu entender, nas viagens todas dele, que realmente nós não podemos ser um quadrado fechado, e o modelito que vende, aquele marketing e pronto. Né? Primeiro temos que deixar Deus fluir. E eu me lembro muito bem quando a gente começou iniciou a missão aqui na Argentina, o pastor Darson falou assim para mim, Leila, eu não quero uma igreja brasileira na Argentina. Eu quero uma igreja argentina para os argentinos. Então, por isso que Deus mandou você, porque você já entende a sua cultura. O pior é que eu já estava tão brasileira que eu tive que aprender a orar em espanhol, gente. Foi difícil. Mas faz parte do chamado missionário. Você tem que se reinventar em cada lugar que vai. Seja bem-vindo, Henrique Gomes. Ah, muito tempo. Lá de Manaus, até que enfim apareceu Manaus, meu Deus. E então nós estamos falando sobre missões, sobre como Deus foi fazendo a missão em mim, como que Deus me chamou e como é que hoje nós precisamos começar a pensar. Por isso a pergunta da semana, você já pensou em missões hoje? Então vamos pensar, pensa comigo. Começou na graça, com certeza. Desse jeito, Adriano. Então, o mais importante é que a gente possa entender que a nossa conexão com Deus tem que ser diária, cotidiana, gente. Vamos pensar na questão da área de família. Ele é o nosso pai. Então, se o pai é a cabeça da casa, então... Para ele poder governar a casa, as pessoas da casa têm que estar ligadas com ele, né? Então, do contexto familiar, temos que entender a Deus como nosso pai, e nós, como quando a gente amanhece e fala bom dia pro papai, bom dia mãe, bom dia, né? Eu levanto, Tobias me diz, bom dia mãe, bom dia meu filho. Então tem que ter essa conversa, como é que a gente vai fazer sem conversar com Deus? A gente tem que perguntar tudo para Deus.
Se a gente colocar num contexto empresarial, ele é o chefe, é o dono da obra. Então, como é que eu vou querer fazer? Eu chego, pensa assim, transfere isso para a tua profissão. Tu vai trabalhar, tira a opção de que você é o dono da empresa, porque ainda sendo o dono da tua empresa, você tem que perguntar para Deus como é que você faz a tua igreja, a tua empresa prosperar. Então, eu chego na empresa, vou cumprir com o meu expediente, dou entrada ao meu horário e de repente eu simplesmente, hoje eu vou fazer assim, hoje tira essas cortinas, tira a logomarca da porta, coloca na parte de trás, hoje vamos fazer diferente. A empresa não é tua, cara, como é que você quer fazer do teu jeito? Então, missões, você tem que consultar Deus, precisa ter uma conversa diária com o Pai, conversa de estratégia. Eu peço para Deus em cada mudança, para Ele me dar estratégias novas. Pai, o Senhor sabe qual é a estratégia para esse tempo. Jamais eu ia imaginar, repito, que Deus ia me colocar nas redes para falar sobre missões. Mas coube a Ele fazer. Eu só estou obedecendo, meu filho. Estou achando que... Às vezes eu falo, mas pai, eu vou falar o quê o próximo mês? Ele vai saber. A primeira coisa que ele me sacudiu, eu falei, você está pensando em missões? Realmente, eu estou na missão e eu não estou mais pensando como eu pensava quando eu estava como líder nacional de missões. Não estou pensando mais. Eu percebi nessa semana que eu comecei a pensar missões, porque o mês de maio todinho foi falar sobre o que eu já fiz, né? Mas eu já não estava pensando em missões. Eu estou aqui envolvida com a missão na Argentina, buscando novas estratégias para entender. E de repente eu me encontro com que eu já não estou pensando. Eu estou enfiada no serviço, eu estou envolvida com a correria do dia a dia, mas eu já não estou parando para pensar. Não é por isso que eu me tornei burrinha, tá bom? Eu só não me foquei mais no pensamento missionário. E aí claro, agora me achei pastora, né? Então, tô pastoreando o rebanho e me achei. Não, eu tenho que perguntar para Deus. Aí o Deus me deu esse sacudão essa semana. Ele disse, não, volta a pensar. Desafia meu povo para pensar. Coloca o meu povo para pensar. E dali que saiu esse desafio. E é o que eu tô falando, Adriano. Eu já tenho 20 anos de caminhada também, irmão. Eu me converti em 2002, como eu falei no começo. Já estou no ano 2020. Fevereiro completei meus 20 anos de crente. Mas como eu contei, foi um processo, né? Comecei a servir anos depois. Os primeiros 2 anos eu nem congreguei, porque eu não tinha igreja aqui. O primeiro ano eu fiquei procurando igreja aqui em Buenos Aires. O segundo ano eu fiquei na Espanha. Quando eu voltei para o Brasil, 2 anos depois, foi que... Eita! Aqui o soldado já me marcando o horário da conclusão. Então, assim, esses 20 anos, os primeiros 10 anos me formaram, né? E hoje eu tô aqui voltando a pensar em missões. Eu comecei a pensar no que eu fiz, no que Deus foi fazendo em mim, em como Ele me colocou para fazer missões, como está se fazendo missões em outros lugares. Então, nesse mês de junho, nós vamos estar conversando, pensando juntos. Eu vou trazer alguns croquis no próximo sábado de como se trabalha. Já falei dos Mormons, já falei da Igreja Universal. Não, Universal vou falar no próximo, vai ficar aí na curiosidade. No próximo sábado. Vou trazer alguns trabalhos missionários que, como se organizam outros ministérios para trabalhar nessa questão de missões, né? Eu desafio você também a trazer as suas ideias, pensar comigo. Como é que você faz para fazer missões na tua igreja? Você está fazendo missão? Fica a pergunta aí. Pense nisso. E já estou usando a frase da Mikatila, que vai daqui a pouco estar na live dela. Hoje o assunto na live da Mikatila tá... Eu falei, essa aí eu não perco. Ela disse assim, né? Você já sabe, pense nisso. Aí eu falo para você. Hoje vou tomar a frase do nosso pastor Darson Saperial, de aprende a pensar. Desenvolve a sua capacidade de pensar. Desenvolve o seu raciocínio. Eu me lembro que eu falei para vocês, fechando agora, 1 minuto mais para fechar com esse pensamento. Romanos 12. Apresentar o seu corpo físico como sacrifício vivo diante do altar do Senhor, para que possa se experimentar a verdadeira transformação da vossa mente. Para quê? Para que nós possamos experimentar realmente essa
boa e perfeita, agradável vontade de Deus na nossa vida. Na medida que eu fui renunciando e fui avançando, a minha mente foi mudando. Claro que eu comi palavra, tudo que o Senhor ia mandando fazer, eu colocava em prática, eu corri para colocar em prática. E isso, hoje eu percebo quanto a minha mente foi transformada, como eu não consigo mais pensar, viver sem fazer a obra, como eu não consigo mais pensar, não cabe nas minhas possibilidades estar fora da presença de Deus. Quando eu me sinto meio morninha, que eu começo a esfriar essa chama, eu fico desesperada. Olha, na última pancada que eu levei no campo missionário, que me deixou baqueada, assim, caída, desmaiada no chão, eu comecei a perder o primeiro amor de tanta dor que eu passei. Eu esperando que Deus ia passar a mão no cabelinho, ia me consolar. Ele disse: eu fico muito feliz com você. Me deu a carta, a segunda carta, lá no Apocalipse, que fala que muito bom, parabéns pela obra, o que você perseverou até hoje, mesmo nas tribulações, mas tenho de você que você perdeu o primeiro amor. Isso foi o que Deus falou. Então, o viver com Deus é um desafio, é uma aventura, é um risco, mas é a coisa melhor que você pode fazer em toda a sua vida. Se você não descobriu o seu chamado, meu filho, corra hoje, faz um propósito, faz um jejum, converse com Deus, clame ao Senhor para se manifestar e deixar claro qual é teu chamado na vida, na sua vida, o chamado que ele fez. E se você já sabe qual é teu chamado, meu filho, pense nisso, pensa como é que está o seu chamado, como é que você está executando ele, como é que você está diante de Deus. Abrace a presença de Deus, corra para os braços do Pai, Ele te aguarda com todo carinho, Ele tem muito prazer em passar tempo conosco. Convide Deus para ser o centro da sua vida, em nome de Jesus. Quero abençoar vocês e agradecer a participação de todos. Viu, Josi? Hoje tu entrou tarde, Josi. O que aconteceu, meu Deus? Eu mando um abraço para vocês. Vocês podem ver a live depois que vai ficar guardada, viu? Deus abençoe todos vocês. Eu fico muito feliz de poder estar compartilhando sobre o meu chamado com vocês, a palavra de Deus com vocês. Eu espero a gente se rever no próximo sábado. Que Deus abençoe você, que Ele te guarde, te livre de todo mal, que você possa receber hoje uma injeção de ânimo, que hoje você possa se levantar como um verdadeiro soldado de Cristo, assumindo o seu chamado com intrepidez, com ousadia, com a sua mente sendo transformada em cada desafio, que hoje você seja revestido de espírito de coragem e de alegria. Não perca a alegria no Senhor, amém? No amor de Deus, as 12 consolações do Espírito Santo de Deus e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com cada um de vós, cada um de nós, aonde quer que o Senhor nos mande ir, que a gente possa obedecer, amém? Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Graça e paz, soldados, aleluia!